Muito bem, muito bem, muito bem. Eu mal saí daqui e já voltei. Acabei de terminar a live sobre minhas primeiras impressões sobre o caso do Zagallo. E essa live não estava programada, ela foi marcada em cima da hora, agora de tarde, em razão de novas informações da postagem que eu fiz ontem no Instagram. E agora eu volto para a live que estava agendada sobre acordos de sócios. Então eu vou salvar aqui, vamos lá. Um minutinho. Just um minutinho, por favor. Acordo de sócios. Prontíssimo. Fixar comentários. Sejam bem-vindos todos. Alguns já estavam comigo aqui há alguns instantes quando eu falava do caso do Zagallo, né? O Tony estava por aqui, estou olhando rapidinho. O Márcio Passamani, né? A Julia Tati Marques, né? Tá aqui e tal. Fortunê, queridíssima, seja bem-vinda. Então, eu só para reforçar, acabei de terminar a live sobre a análise do caso do Zagallo, ela ficou salva, uma live curtinha, pessoal, de meia hora aí, 25 minutos, para vocês entenderem o que está acontecendo no caso do Zagallo, né? Eu acho que aí a gente tem que, antes de sair opinando, a gente tem que buscar informação. É claro que nesse momento as informações são informações ainda da mídia, né? São informações cuja qualidade ainda não é definitiva, mas a gente deve fazer uma força para que não saia falando por aí sobre aquilo que a gente não sabe. Então, eu fiz essa análise, quem perguntou, eu fiz, a live ficou salva, tá? Está salva. E estruturar um acordo de sócios. Beleza. Deixa eu botar aqui certinho o nome da live, que eu tinha colocado só acordo de sócios, aí fica mais adequado. Então, pronto, a live ficou salva do Zagallo e agora eu vou fazer a última live da semana, né? Pelo menos se nada mais acontecer aí. No domingo, eu vou fazer uma live muito maneira sobre como transformar a tua advocacia de atuação para a empresa, aquela advocacia de partido e tal, numa advocacia societária. Vocês vão tomar café da manhã comigo domingo às 10 da manhã. E também não se esqueçam, pessoal, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, o evento Arquitetando a Limitada vai ser de 19 horas nos 3 dias, gratuito e online. Quem não fez a inscrição ainda, joga um eu quero aqui nos comentários que você vai receber o link no inbox, ou depois vai na minha bio para que você possa participar do evento, que é o evento de pré-lançamento do curso Limitada de A a Z, que finalmente voltou, né? O pessoal pediu muito, principalmente o pessoal do planejamento sucessório, né? Porque o pessoal quer aprender, quer falar de hold, mas não quer aprender societário, é impossível. Então, eu vou reabrir a turma totalmente reformulada, tá? As aulas estão todas novas, gravadas, novas, está um curso do cacete. Então, participa lá do evento Arquitetona Limitada semana que vem, de segunda a terça, de segunda a quarta, e se inscreve depois no Limitada de A a Z. Bora falar sobre como negociar e estruturar um acordo de sócios. Tá? Sobre o que eu vou dizer, a aplicação é muito mais ampla do que simplesmente imaginar uma grande sociedade por ações ou simplesmente pensar em planejamento sucessório. Mariana Arteiro, professora Mariana Arteiro, queridíssima, obrigado pelo carinho. Você foi aluna lá do Limitada de A a Z. É uma honra poder ver esse seu elogio, que é um elogio muito qualificado. Então, o Instituto Acordo de Sócios tem uma aplicação ampla. Vai servir, por exemplo, até mesmo para seus escritórios, né, de advocacia ou de contabilidade. Não apenas para negócios operacionais, propriamente dito, ou para empresas familiares, holdings, etc. Vou fazer um preâmbulo rápido, só para colocar todo mundo na mesma página, no tema, e depois eu vou dar as dicas de como negociar e estruturar um acordo de sócio.
Em primeiro lugar, o acordo de sócios é um contrato típico previsto na lei de SA, artigo 118 da lei de SA e seus longos parágrafos. Porém, um único artigo mesmo, o 118 da lei de SA. Não há previsão legal de acordo de sócios no Código Civil, nem em outra legislação que trate de direito societário. Portanto, é um instituto que nasce na lei de SA e que nós vamos aplicar aos demais tipos societários, quer seja uma limitada regida supletivamente pela lei de SA, quer seja uma sociedade qualquer que não tenha regência supletiva pela lei de SA, uma mesma limitada regida subsidiariamente pela simples, ou uma sociedade de advogados, não importa, uma sociedade simples pura, né? Não é indiferente, que essas, não sendo regidas supletivamente pela lei de SA, vão ver aplicado o 118 da lei de SA por analogia. Então, o fato do tema acordo de acionistas ou acordo de sócios, como queiram, estar na lei 6.404 de 76, a lei de SA, não restringe a sua aplicação apenas à sociedade por ações. Ponto. Segundo ponto, o acordo de sócios é um documento que pressupõe vontade. É um contrato, enquanto contrato é regido pelos princípios contratuais, a autonomia da vontade privada, a liberdade contratual, obviamente, a obrigatoriedade dos contratos, a relatividade dos contratos, e, portanto, um acordo de sócios não precisa necessariamente vincular todos os sócios. Eu posso ter uma sociedade que tem 10 sócios e que haja interesse em firmar um acordo entre apenas 2 deles, por exemplo. Isso é possível e não é incomum. Não é incomum. Da mesma forma que um acordo de sócios pode ser costurado por um único advogado ou jurídico, né? Quando eu sou contratado, por exemplo, para fazer reestruturação societária de empresas familiares ou não, onde a gente vai rever toda a governança e tal, fica a nosso cargo, encargo e função fazer o acordo no interesse da sociedade e de todos, né? E aí eu vou atuar como advogado único na costura daquele acordo. Em outras oportunidades, você pode ter uma pluralidade maior ali de envolvidos. Quando você tem, por exemplo, sócios que estão representados cada qual por seu jurídico, por seus advogados, e eles, advogados, cada qual de uma parte interessada, vão sentar para discutir esse acordo. Pode, inclusive, ocorrer, e eu estou com um projeto em andamento nesse momento assim, no Espírito Santo, em que eu sou contratado para fazer a reestruturação societária de uma empresa familiar, como um único escritório. No meio do caminho eu percebo que as partes estão num nível de beligerância em que não é saudável que eu faça isso como único advogado de todos, sem que eles tenham ali alguém que possa por eles falar, né? E aí, nesse caso, por exemplo, que a gente tem em andamento agora, nesse momento, no meio do projeto, eu orientei que cada um dos 3 sócios, né, blocos de sócios, nomeassem um advogado, um escritório, para representar seus interesses comigo, tá? E não tem ninguém em litígio, mas os humores não estão tão simples. Então, falando aqui agora, a Thalícia, muito bom, colocou no grupo aqui, eu estou muito time Pablo. Obrigado, querido. Então, quando eu proponho para vocês, para essa live, falar sobre como negociar e estruturar um acordo de sócios, a primeira coisa que eu preciso saber eu preciso de um acordo de sócios? A segunda coisa que eu preciso saber eu estou sugerindo esse acordo de sócios no interesse de todos ou representando um determinado bloco? E a próxima, esse acordo vai envolver todos os sócios ou parte deles? E isso tem muito a ver com a minha primeira ponderação.
por que eu preciso, se eu preciso, né? Se eu preciso, por que eu preciso? Então, quando é que eu enxergo que eu preciso de um acordo de sócios? Quais são as situações? E eu vou tentar fazer dessa live algo bem prático para vocês, assim, com tópicos que vocês possam... Né? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, quando é que eu preciso de um acordo? Quando eu quero arranjos que sejam para apenas uma parte de sócios e não para todos. Então, esse é um primeiro grande motivo para a gente fazer um acordo de sócios. Quando há um interesse de arranjo, de negociação, envolvendo uma parte dos sócios e não a integralidade deles. Porque se há algo que diz respeito apenas a uma parte dos sócios, de 10, 3 estão envolvidos num interesse específico, não faz sentido levar isso para o instrumento societário, para o contrato social, por exemplo. Não faz sentido. É proibido, Pablo? Não, não é proibido. Não sejamos tão duros assim. Não, não é proibido. Mas não convém. Porque é algo que você vai tratar apenas para o interesse de algumas das partes. Exemplo para isso, porque a gente precisa de exemplo. O exemplo da concretude para a parada. Né? Exemplo para isso. Eu tenho uma sociedade com 10 sócios. O contrato social permite que haja a livre venda de cotas entre os sócios. Aliás, essa é a previsão legal do 1057 da limitada. Se não houver disposição em contrário, a cessão intersócios é livre. E 3 desses sócios querem combinar entre eles que, caso um deles queira vender, deve oferecer aos outros 2 com primazia, com privilégio, dando direito de preferência, chamado direito de primeira recusa. Nesse caso, repare, não se está falando de um pacto de primeira recusa para todo mundo dos 10 sócios. Está falando de um pacto de primeira recusa que envolve 3 deles, que eles combinam entre si que, se houver interesse na alienação de participação, é obrigado aquele que tem interesse em oferecer primeiro para os seus 2 sócios participantes do acordo de sócios. Um baita motivo para eu fazer um acordo de sócios. Eu posso ter um acordo de sócios que impeça a venda de cotas por um certo período, um lock-up, que também é entre um determinado grupo de sócios apenas, e não em relação a todos. Eu posso ter um acordo de sócios voltado para um núcleo de sócios que vão combinar politicamente seu interesse, de modo que o voto deles seja sempre proferido em conjunto. Então eu faço um pooling agreement, um acordo de voto. E isso não é para todo mundo. É igual o Big Brother. Aproveitar aí que essa bosta tá na TV, que né, o problema de combinar voto e tal. Então é um Big Brother. Eu tenho 10 sócios, 3 deles estão olhando um para o outro. Cara, melhor a gente se juntar aqui e tal, que a gente consegue ganhar as coisas na Assembleia, a gente consegue ter uma força maior. Então eu tenho ali um interesse político que envolve apenas um grupo de sócios, fazer um pooling agreement para aquele grupo de sócios. Então, a primeira coisa, recapitulando, a primeira coisa que me leva a realizar um acordo de sócios é quando eu quero pactuar algo que não envolva todos, que envolva uma parte dos sócios. O segundo motivo que nos leva à realização de um acordo de sócios é o desejo de tratamento de governança corporativa. O que é governança corporativa, pessoal? É um conjunto de regras legais e contratuais que regem a relação dos sócios entre si e com a sociedade. Então, isso é governança corporativa, fazer o governo disso. Como uma governanta cuida de uma casa, você tem uma governança corporativa para gerar o governo daquela relação societária. E quando eu pretendo trazer regras para aquela sociedade, para todos os sócios, todos, aí já não é mais para uma parte dos sócios, para todos os sócios, e eu preciso subdetalhar essas relações, eu preciso verticalizar os detalhes daquelas relações, então
eu prefiro não expor isso em contrato social, eu prefiro fazer isso em acordo de sócio. Não estou discutindo aqui agora se esse acordo vai ser publicado, se não vai, se ele vai ser levado à aberração, não vai, não importa. Porque você há de convir que mesmo que eu leve um acordo de sócios para averbação na junta, ou em títulos e documentos, a exposição não é a mesma do que você colocar tais regras no contrato social, porque o contrato social é a carteira de identidade da sociedade. Então, toda vez que a sociedade vai se relacionar com um terceiro, fazer um contrato, pegar um financiamento, ela apresenta o contrato social. Então, se esse contrato social dispuser de todas as entranhas das relações societárias, pode ser que seja exibição demais, seja exposição demais. Mesmo que eu tenha um acordo que possa ser publicado, que possa ser averbado, a exposição é muito, infinitamente menor do que a exposição de lançar essas informações num acordo de sócio. Então, recapitulando, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Meu tema: como negociar e estruturar um acordo de sócio. Eu comecei explicando que o acordo de sócio é um contrato regido pela lei de SA, cuja regra é aplicada a qualquer outra sociedade, inclusive a limitada, inclusive a sociedade de advogados. Depois eu expliquei que na condução de estruturação e negociação, você pode ter diferentes cenários. Você pode ser contratado por todos os sócios, no interesse de todos, para fazer um acordo para todos. Diferente de você, por exemplo, ser advogado de uma das partes envolvidas e, com outros advogados das outras partes envolvidas, sentar para negociar e estruturar um acordo. E você pode ser ainda uma mistura das duas coisas. Você é contratado por todos para organizar esse acordo, mas cada um dos membros tem um advogado que representa aquele núcleo familiar ou aquele núcleo de sócios, e você é uma espécie de manager disso, né? Organizando esses humores para a estruturação desse acordo. Cada situação vai dar mais ou menos trabalho, evidentemente. Na sequência, eu perguntei para vocês, com o objetivo de responder eu mesmo, por que a gente faz acordo de sócio. Quais são as razões? Porque, cara, olha só, na boa, velho, eu vejo muita gente inventando de fazer acordo de sócio em situações que não há a menor necessidade. E quando você faz acordo de sócio em situações que não tem a menor necessidade, o que acontece? Ou o acordo é uma merda, porque vai falar de coisas que não tem que falar, de direitos e interesses que não são verdadeiros, etc. Ou o acordo é uma cópia carbono do contrato social. Aí, bro, sinceramente, né, me perdoa, mas não serve pra porcaria nenhuma. Então, assim, a gente não precisa fazer acordo de sócios sempre por fazer. A gente tem que identificar se há necessidade de fazer um acordo. E aí, eu provoquei aqui na cabeça de vocês a apresentação das situações que nos remetem à realização do acordo. Qual foi a primeira que eu mencionei? Quando você quer tratar de interesses que são exclusivos de um grupo de sócios e não de todos. Pronto. Esse foi o primeiro motivo. Então, eu quero combinar voto, eu quero preferência aquisitiva de cotas, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, eu tenho um acordo de sócios para desenhar isso. O segundo motivo é quando eu quero envolver todos os sócios, quero que seja algo que vincule, sim, todos, mas são assuntos que eu não quero expor no meu documento de identidade societária, né, no contrato social. E aí eu penso no acordo de sócios para isso. O jurídico Coin Crypto fez uma pergunta, depois, Crypto, até se você puder colar de novo mais para frente um pouquinho, que eu respondo sim mais para o final. Que aí eu faço a sequência aqui da estruturação e depois eu respondo a tua pergunta. É sobre extensão de eficácia, pelo que eu estou lendo rapidinho aqui. Então, beleza, eu já entendi. Agora imagina você o seguinte, por que sócios brigam, né, cara? Por que sócios brigam? Sócios brigam por quê? Não combinam direito o que cada um tem que botar, não combinam direito como cada um tem que botar, não combinam direito o que cada um tem que fazer, não combinam direito o que cada um não pode fazer, não combinam direito quanto cada um vai receber, não combinam direito quando cada um vai receber. Velho,
é fácil enxergar os conflitos de sócios, as razões dos conflitos. Cara, é muito fácil, numa boa, assim, sendo muito sincero. Viva um pouquinho o direito societário que você vai perceber o que dá merda. Dá merda porque não se combina. E os contratos sociais dificilmente são um bom instrumento para isso. Quer seja porque o contrato normalmente é feito no modelo padrão, vem lá da atuação do contador, sem demérito, por favor, não é uma crítica, mas é um cotidiano, é algo comum. E aí o contrato acaba sendo padrãozão e os caras não conseguem colocar no papel o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Pô. Aí dá merda. Então é aquela discussão de, não, o cara falou que ia botar não sei quantos mil, não botou. Não, o cara não vem trabalhar na sociedade, abandonou a sociedade. Ué, mas eles combinaram que o sócio tinha que estar na sociedade? Não, porque ele tirou mais dinheiro do que ele podia. E assim vai. Então, pessoal, a lógica de você fazer um acordo de sócios envolvendo todos os sócios é para você colocar no papel os combinados comerciais daquelas relações que você não quer colocar no contrato social porque não convém colocar no contrato social. Alguma inconveniência, alguma exposição que pode dar interpretação de um ilícito tributário, uma interpretação, não estou dizendo que seja, ou falar o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que botar e tal. Então, aí está o interesse em realizar um acordo social. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Assim, estão pegando? Eu estou pedindo a vocês que não saiam por aí simplesmente fazendo acordo de sócios quando você não precisa, quando você não tem esses elementos. Né? Ah, mas, poxa, toda a sociedade tem algum trato sobre o que cada um faz, bota, etc. Mas se são coisas simples, você põe no contrato social. Se são coisas que você não tem problema na exposição, você põe no contrato social. Muitas situações que têm acordo de sócios ficariam muito bem colocadas num contrato social. Ponto. Agora, se as coisas precisam ser mais subdesenhadas, se as coisas precisam ser mais verticalizadas, então um acordo de sócios vai resolver. Pegaram comigo essa ideia em relação a quando eu preciso de um acordo de sócios? Eu espero que vocês tenham pego essa ideia aí de quando é que eu tenho que ter um acordo de sócio. Agora, como negociar e estruturar um acordo de sócio, né? Que é a proposta do nosso bate-papo. Como é que a gente faz isso funcionar? Como é que a gente faz isso acontecer? A primeira coisa é, se você está advogando para todos os sócios, você precisa fazer essa negociação e estruturação em camadas. A primeira coisa que você faz é conversar com todos eles para entender o negócio. Seja um negócio que já está em andamento, seja um negócio que vai ser criado, que você pode estar numa fase pré-operacional. Então você vai fazer uma reunião com todos eles e vai obter as informações. Olha, qual o modus operandi, que tipo de serviço ou produto, quantos funcionários você imagina que vai ter, qual é o movimento financeiro, qual é a forma de receber, qual é isso, qual é aquilo. Então você vai se ambientar do modus operandi daquele negócio. Essa é a primeira coisa. Depois disso, você vai entrevistar cada núcleo de sócios. Então, se é uma empresa familiar que tem pai e os filhos aqui, aí é um núcleo. Aí outro núcleo, esse pai com seus filhos, essa mãe com seus filhos, os núcleos, né? Você vai realizar entrevistas individuais com cada um desses núcleos. Nessas entrevistas, você vai perguntar as principais perguntas que dão problema depois se não forem bem tratadas. Vai perguntar, o que vocês combinaram de compromisso financeiro? De valores a colocar, forma de colocar, se em dinheiro, se em bem, se à vista, se a prazo, se pode precisar de mais dinheiro na frente. O que vocês combinaram em relação a isso? Ou o que vocês gostariam de combinar? Depois eu vou perguntar para esse entrevistado, esse núcleo entrevistado, o que ele vai fazer, né, para o negócio. Qual é a função que aquela pessoa tem para o negócio. Vou perguntar
qual é a expectativa que essa pessoa tem dos demais sobre o negócio. O que você espera que os demais sócios façam? Cada qual, tá? O João, a Maria, o Pedro, o que você acredita que seja bom para você que eles façam? Então, nessas situações, o cara vai dizer, olha, não, eu sou o financeiro, meu irmão, eu vou cuidar da parte financeira e tal, aí o Kleber vai cuidar do operacional, a Maria vai cuidar do marketing, né? Eu sou investidor, eu não tenho função nenhuma. Você vai identificar nas entrevistas a função de cada um. Só que essa pergunta, a melhor maneira de você fazer é perguntar individualmente para cada núcleo o que ele pretende entregar e o que ele espera que os outros entreguem. Por que isso? Porque depois que você entrevistar todos os núcleos de sócios, todos os sócios, você vai confrontar as respostas para ver se as expectativas e as ofertas estão alinhadas. E você vai fazer isso sobre, de novo, valores de aporte, atuação no negócio, sobre quem pode fazer o quê, quem tem que fazer o que é proibido. Por exemplo, você acha, na entrevista eu pergunto, né? Você acha que o seu sócio pode eventualmente participar de uma outra sociedade? Sim, não. Você acha que se ele tiver novos negócios, ele deveria oferecer para você participar ou não? Você acha que ele pode ter atuação em outras sociedades, mesmo que no mesmo ramo de atuação? Sim, não. Qual é a tua expectativa de retirar dinheiro, da sociedade? Você imagina que você precisa de dividendos imediatamente? Sim, não. Então, todos esses assuntos vão ser perguntados para cada núcleo de sócios. Você acha que se você quiser vender a sua participação societária, você deve ofertar aos demais? Sim, não. Você acha que se tem alguém interessado em comprar todo o negócio, para vender todo mundo tem que assinar, ou se a maioria quiser, prevalece? E aí você pode pensar numa cláusula de drag along. Então, o que você tem que fazer? E aqui a live, pessoal, não é do acordo de sócio em si. Eu não estou falando das cláusulas do acordo. Eu estou falando sobre como negociar e estruturar o acordo. Entendam o objetivo da live. Então, eu estou ensinando a vocês que isso se dá através de entrevistas, de informação. Você capta a informação de cada sócio sobre os principais tópicos da sociedade. Aportes, retiradas, deveres de fazer, deveres de não fazer, compromissos atinentes a eventual venda, venda conjunta, opção de compra, opção de venda, avaliação da empresa no caso de morte, retirada, exclusão, se o sócio tem interesse de que seus herdeiros se tornem sócios, sim ou não, por quê, em que condições. Então você vai entrevistar, você vai planilhar essas respostas das entrevistas com cada coluna das famílias. E aí você tem uma análise sobre o que seu acordo de sócios precisa tratar. A partir dessa informação, dessa planilha, você vai minutar o acordo de sócios. Você vai ter as informações sobre o que cada um espera e você vai propor as cláusulas desse acordo. Não necessariamente essas cláusulas vão estar em alinhamento integral para todos. Você vai propor naquilo que você compreendeu como sendo o melhor caminho. E depois você faz uma reunião com todos eles novamente, apresentando e explicando cada cláusula. Na sequência, você valida as que estão ok e trava nas que não estão, podendo discutir nessa mesma reunião, se houver espaço de tempo, ou prorrogar a discussão para uma próxima reunião só para tratar das cláusulas que estão quicando, que não estão ainda definidas. E assim você evolui na negociação e na estruturação de um acordo de sócio. O objetivo da live não foi falar sobre cláusulas de call option, put option, buy or sell, drag along, tag along. O objetivo aqui foi tratar de como
analisar as pessoas, como o Tony disse, fazer a anamnese dessas pessoas, sobre como negociar e como estruturar esse acordo de sócio. Uma espécie de manual. Esse manual eu vou fazer constar no material da minha próxima turma do curso Limitada de A a Z. Eu vou manualizar isso e vou também apresentar a planilha que eu uso com os principais tópicos para que as respostas possam ser condensadas ali, facilitando, portanto, a vida dos advogados na hora de negociar e estruturar um acordo de sócio. Então, para você que vai ser meu aluno do Limitada de A a Z, pode esperar que você vai ter isso na mão aí para te ajudar. Bom, alguém tinha me feito uma pergunta, eu já perdi aqui. Ótimo, ótimo. O Sidney Ribeiro me perguntou aqui, deixa eu ver se eu consigo botar a pergunta dele, consegui. Pablo, existe no seu curso o de holding de planejamento, aprofundamento no tema de hoje? Sim, o Sidney, eu tenho no curso o EPS, a Engenharia do Planejamento Sucessório, eu tenho um módulo de acordo de sócios, tá? E aí nesse módulo eu trato das principais cláusulas do acordo de sócios e também trato dessas dicas sobre como negociar e estruturar. Seja bem-vindo, Thiago Cordeiro, da XP Investimentos, o homem que cuida do pouco dinheiro que eu consigo juntar, porque eu gosto mesmo de gastar. A Renata Líder colocou, na minha turma não teve manual. Pois é, mas que bom, Renata, por vários motivos. O primeiro é que se isso é uma novidade, sinal de que eu estou evoluindo, né? Mesmo depois de velho, a gente tem que buscar evoluir. Segundo, que você vai ser minha aluna de novo, vai fazer a nova turma do Limitada, totalmente renovada, com tudo atualizado. Quando você fez, várias coisas eram diferentes, porque a legislação mudou de lá para cá bastante em matéria de societário, né? E também nas instruções normativas. Nosso curso Limitada de A a Z faz uma análise muito forte do manual de limitada do DREI. Então, pronto, você vai ser minha aluna de novo. Pessoal, lembrando, semana que vem, de segunda a quarta-feira, às 19 horas, eu vou fazer o evento gratuito online pelo YouTube, o Arquitetando a Limitada. Para que você faça a inscrição, basta que você escreva aqui eu quero, vai chegar o link para você aí no inbox ou indo na minha bio. Então, quem não fez ainda a inscrição para o Arquitetando a Limitada, mete um eu quero aí que vai ser um prazer ter vocês lá. Eu vou sortear, inclusive, durante essas aulas, eu vou sortear uma bolsa integral para a nova turma do Limitada de A a Z, e as inscrições para o Limitada de A a Z serão abertas na quarta-feira. Na quarta-feira, eu abro as inscrições para o Limitada de A a Z. E sempre, como de costume, né, tem aquelas coisas que só os primeiros inscritos ganham, né? Então, eu vou explicar essas vantagens, não perca a oportunidade, porque é um curso que vai ajudar demais vocês. Vocês que atuam com planejamento sucessório e holding, tem que saber Limitada, né? Como é que pode? Assim, eu vejo tanta gente falando de holding e fala tanta besteira sobre societário, assim, nossa, eu tenho visto cada coisa, pessoal, de doer a alma, sabe? As pessoas falando sobre Golden Share, por exemplo, como se fosse um coringa absoluto para porra. Nossa, é cada coisa. E as pessoas contam com a sorte de que não tenham sido questionados ainda esses termos contratuais, porque se forem, vai dar pau, sabe? Vai dar pau. Então, pessoal, vejo vocês na live de domingo, às 10 da manhã. Vamos tomar café da manhã juntos, domingo, às 10 da manhã, quando eu vou falar de como migrar essa advocacia chata pra caceta de partido, onde a gente é escravizado. Eu já fui, eu sei disso. Onde o cliente empresário faz a gente fazer de tudo um pouco, e quando tem um filé mignon não é a gente que come. Então, como é que a gente faz para migrar essa advocacia pouco rentável para a advocacia societária, né? Eu vou contar algumas coisas para vocês, algumas histórias, algumas metáforas, coisas que aconteceram. Eu vou contar o caso da poltrona no meu final de semana. O caso da poltrona vai ser um divisor de águas para vocês, eu juro, em matéria de honorários. Esperem, tá? Domingo, então, às 10 da manhã, eu quero ver vocês comigo tomando café. Depois vocês começam seu domingo livre, leves e soltos aí, para descansar e curtir a família. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Não se esqueçam, antes dessa live, eu fiz a live sobre o caso do Zagallo,
Foi uma live em cima da hora, às 5h30, eu tive que encaixar às 5h30, porque eu vou acabar essa aula e às 19 horas eu já vou dar aula para a turma do EPS, a Engenharia do Planejamento Sucessório. Então ficou uma coisa em cima da outra mesmo, né? Tá? Mas quem não pôde assistir a live do Zagallo, é só pegar lá aqui no meu feed, que tá salva, tá bom? Olha, Societário em Movimento perguntou, é possível ter um escritório pequeno e atuar no societário? Super possível, pode ser inclusive advogado solo. Pode ser inclusive advogado solo, né? O direito societário é uma área, obviamente, mais gourmetizada do direito e que você vende pela tua qualidade técnica, tá? E não pela tua estrutura. Óbvio que se você pega muitos projetos ao mesmo tempo, você pode não ter força para conseguir isso. Então, aí você acaba tendo que contratar gente, que pode ser, inclusive, freela, pode ser parceria. Funciona pra caramba. Minha estrutura de escritório é pequena, pessoal. É uma estrutura de 20 pessoas. É pequena, né? E tá aí o escritório com 18 anos de vida. Esse ano fará 19 anos de vida. Jurídico Coin Cripto perguntou, Pablo, hoje você atua mais no contencioso ou mais no consultivo? Mais no consultivo, já há alguns anos, tá? Mais no consultivo societário e no consultivo executivo de planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório não é nem só um consultivo, mas não é um contencioso, né? Mas é um executivo, né? Um consultivo executivo. Até às vezes tem litígio por conta de discussões tributárias quando vem. Então, pessoal, vocês têm que se valorizar mais. Esse papo de domingo, cara, assim, não perde não, tá? Não perde não, assim. Perder esse papo de domingo às vezes, perder a oportunidade de você mudar, aí dar uma guinada boa na tua vida. E vai ser uma live porrada, tá? Vai ser uma live que eu vou machucar, assim, eu vou ofender. Como diz o André Santa Cruz, eu sou grosso igual parede de igreja. Então, é assim mesmo, dando porrada para poder mudar mesmo, sair do conforto. Gente, obrigado, um beijo. Aos meus alunos do EPS, da turma da Engenharia do Planejamento Sucessório, 2023-5, daqui a pouquinho, a gente está junto, daqui 20 minutinhos a gente está junto. Quem não fez ainda o EPS, pessoal, a gente só vai ter turma agora em maio, eu acho, abril ou maio, tá? A turma atual está em andamento, está no meio do caminho. Caso alguém queira entrar, até consegue. Aí assiste as aulas gravadas e depois pega as aulas ao vivo em conjunto. Obrigado a todos aí, um beijo e até daqui a pouco. Valeu!